Eu acho que o grande diferencial, principalmente para esse próximo concurso do Banco do Brasil, é quem já está estudando para esse concurso, quem já focou nele. Enquanto tem uma galera aí, TSE, sai, enfim, outros concursos aí, tem uma galera que já está focada nele, a galera que já vem da Caixa e manteve os estudos, a galera que tá iniciando os estudos nesse pré-edital. O grande diferencial é esse estudo antecipado. Toda a minha trajetória, eu costumo dizer isso, que eu digo que eu tive uma mira muito, muito boa, assim, eu sabia que eu precisava de tempo para ser aprovado naquele concurso e eu focava naquele concurso. Eu fazia outras provas, mas o estudo era focado em um concurso. Então, eu acho que o grande diferencial para esse concurso do Banco do Brasil é quem já começou ou quem está começando a estudar para ele. O que é que eu sugiro? Primeiramente, se o candidato for iniciante, eu sugiro que ele estipule uma carga horária, ele avalie como é que é o dia dele, a distribuição de obrigações que ele tem no dia, e ele entenda que se ele está iniciando os estudos, ele não deve começar com uma carga horária ali 4, 5, 6 horas. Eu sugiro que se o candidato é iniciante, comece com 2 horas. Se o candidato já vem estudando, estabeleça uma rotina de estudo sustentável. Como assim? Consegue estudar 4 horas por dia, 3, 4 horas por dia? Eu acho os alunos perguntam muito, né? Quanto tempo eu devo estudar por dia? Eu friso muito que mais importante do que a quantidade de horas é a qualidade dos estudos. Mas eu acho que estabelecer uma rotina sustentável de estudos e focar para esse concurso do Banco do Brasil, que é uma especificidade, talvez focar ter uma maior preponderância na parte de conhecimentos específicos ali, a parte eu estou falando para o cargo de agente comercial, tá? Porque o concurso do Banco do Brasil, ele vem dividido pelo último edital, ele veio metade das vagas para agente comercial e metade para a parte de TI, tá? Os dois nível médio. Mas para agente comercial, o aluno precisa focar ali na parte de conhecimentos específicos, ali TI, na parte de informática e na parte de vendas e negociação, que inicialmente essas duas disciplinas tem que ter uma maior preponderância no cronograma dos alunos, tá? Porque é o que vale mais, é o mais cobrado. Essas duas disciplinas, para você ter uma ideia, ele representa mais de 40% da nota final da prova, tá? A gente partindo do pressuposto do último edital, tá? Essas duas disciplinas eles representam mais de 40%. Então eu acho que o cronograma inicialmente, o planejamento, ele tem que refletir pelo menos essa estrutura do que é mais cobrado, os assuntos mais importantes. Claro que o aluno ele tem que ver todo o edital, ele tem que passar por todo o edital, e por isso é tão importante que ele comece o quanto antes. Né? Mas o objetivo não é só passar pelo edital, é ver todos os pontos, mas revisando, fazendo exercícios, né? Com estrutura de estudo muito, muito bem encadeada. Tá? Por isso que quanto antes o aluno começar, mais chances tem de dar certo. Tá bom? Toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de falar muito da minha história, mas na verdade eu comecei a estudar para concurso público na área bancária. Então o primeiro concurso que eu fiz foi o do Banco do Brasil, 2013, tá? A prova foi em 2013, se eu não me engano, o edital foi em 2012. Eu consegui a aprovação, tá? Consegui a aprovação. A estrutura da prova era bem diferente da estrutura que nós temos hoje. Mas assim, eu estudei, eu acredito que 6 meses para essa prova, 5 a 6 meses. Foi o primeiro concurso de fato que eu estudei. Estabeleci uma rotina, eu não conseguia, eu me lembro que eu não conseguia estudar. Eu tinha o dia todo, apesar de não trabalhar na época, e não fazia faculdade, mas eu tinha o dia todo. Então eu estabeleci uma rotina ali de 3 horas por dia, ia fazendo algumas atividades. Eu não entendia muito bem como é que funcionava, mas eu me comprometia a cumprir aquela meta de estudos até o dia da prova. Então, nesse concurso de 2013 eu consegui uma aprovação, mas não tinha sido chamado até então. Veio o concurso da Caixa em 2014, eu já vivia esse mundo de concurso público, esse mundo de estudos para concurso público há mais de um ano, então eu já entendia muita coisa. Concurso da Caixa, sim, aí eu estudei mais, assim, continuei, né? Depois desse Banco do Brasil eu não parei, que foi um grande diferencial também, e eu continuei, no concurso da Caixa eu fui aprovado, tá? O concurso da Caixa eu fui aprovado em 2014, mas eu só fui nomeado em 2021, e eu tinha muito essa ideia olha só, de dizer, não, não vou parar, só vou parar quando tiver nomeado, eu já tinha essa maturidade, tá? Que eu falo muito isso para os alunos. Depois do concurso da Caixa de 2014, veio o Banco do Brasil em 2015. Eu já tinha uma rotina de estudo sustentável. Eu acho que a constância foi um grande diferencial. Tinha dia que eu não conseguia estudar, só conseguia estudar 1 hora, 2 horas, mas eu prezava muito por essa constância. E essa constância, ela me fez, por muito tempo, claro que eu estudava para um concurso que era na mesma área, digamos assim. Mudava algumas coisas, mas era na mesma área. E essa constância, ela me fez, por muito tempo, conseguir as aprovações. Esse concurso do Banco do Brasil em 2015 eu também fui aprovado, tá? Na minha micro-região. Então, e aí eu saí fazendo concurso de banco sem
a cada edital que saía, claro, eu redirecionava para alguns pontos que não eram cobrados, mas, como eu falei, a gente até teve uma oportunidade de conversar. Fiz esses dois concursos do Banco do Brasil, o concurso da Caixa Econômica e o concurso do Base. Então, eu, graças a essa minha constância, eu tive a oportunidade de poder escolher, né? Seria pro, claro que da Caixa Econômica eu só fui nomeado em 2021, então eu já estava em outra área. Né? Mas eu acho que a constância foi o grande diferencial. Mesmo quando eu não entendia muito bem como é que funcionava o concurso público lá em 2013, eu entendi muito rápido que eu precisava estudar um pouquinho a cada dia. Tá? E não adiantava, que eu já também cometi esse erro de hoje eu tenho um dia todo, vou estudar todo dia, e amanhã eu não consigo, e depois de amanhã eu não consigo manter essa constância, que é uma rotina pesada. A gente sabe que estudar para concurso público não é pesado, é uma rotina desgastante, tá? Necessária muitas vezes, mas desgastante. Mas eu entendi muito cedo que a constância é essencial nesse processo, tá? Eu não ingressei porque quando passou o concurso, o último concurso, esse de 2015, eu acredito que minha posição foi 18º, tá? E aí eu acho que eu fui nomeado no Banco da Amazonas em seguida, e eu já tinha mudado de área. Depois desse do Banco da Amazônia, se não me engano, foi o último que eu fiz da área bancária, e eu mudei de área e fui para um concurso que eu fui aprovado depois de um tempo e fui chamado em seguida. Então não cheguei a trabalhar em nenhum banco. Concurso de 2013 eu não fui nomeado, do Banco do Brasil eu não fui nomeado, porque eu acompanhava, 2013. Eu acho que eu passei, se eu não me, as posições que eu passei eu me lembro muito bem. Eu passei na 51ª, tá? No último concurso anterior, na minha micro, tinham sido nomeados 100 pessoas, 100 alunos. Então, na época eu acreditava, cara, não tem como eu não ser nomeado. Eu não fui nomeado, tá? Essa é uma grande questão. Concurso da Caixa 2014 eu fui nomeado, como eu falei, em 2021. Concurso do BASA, eu não me recordo do ano, perdão, mas eu fui nomeado também. E o concurso do Banco do Brasil, em 2015, eu passei em 18º e só nomearam um, tá? Só nomearam um. Então não cheguei a trabalhar no Banco do Brasil, não cheguei a ser nomeado no Banco do Brasil. Os bancos que eu fui nomeado foram Caixa Econômica e Banco da BASA. Amazônia. Isso. A questão é que o Banco do Brasil hoje vive uma nova realidade, né? A gente não tem, por exemplo, claro que cada edital é um edital, mas, por exemplo, o último concurso do Banco do Brasil nomeou mais de, se eu não me engano, eu não quero dar o número exato, mas mais de 3 mil, ali em torno de 3 mil agentes comerciais, né? Zerou o cadastro de reserva. Então eu não tive tanta sorte nos concursos que eu fiz. Por exemplo, como eu falei, no primeiro concurso que eu fiz, eu fui aprovado em 51º. No último certame, para mim, mesma micro, tinham nomeado 100 aprovados. Nessa micro, não me lembro quantos nomearam, mas não fui nomeado. Na segunda micro, eu passei em 18º. No segundo concurso, passei em 18º. E eu acho que tinham nomeado ali, eu não me lembro quanto, porque eu mudei de micro, eu não lembro quanto tinha nomeado, mas eu tenho certeza que o 18º do concurso anterior também tinha sido nomeado. Então eu não fui nomeado também. Mas eu acho que a instituição hoje vive outra realidade, né? O que a gente sabe, eu acompanho o Folha, o site da Folha, e o que a gente sabe é que há um levantamento de vagas, há um processo de levantamento de vagas, e a gente tem grandes expectativas em relação a esse próximo concurso. Tá? A minha grande dificuldade, eu costumo muito falar, foi o concurso do Banco do Brasil em 2015, que veio cobrando inglês, tá? E até então não era. A estrutura da prova de 2013 foi bem diferente. Então, inglês era uma matéria que eu não tinha realmente base nenhuma, tá? Porque eu me identifiquei muito rapidamente com conhecimentos bancários. E aí seria a minha segunda grande dificuldade hoje, porque conhecimentos bancários é uma matéria que hoje ela tem uma certa preponderância na prova, mas não é a mais cobrada, não é a que tem o maior peso, tá? Ela não é. Então, eu investi muito tempo em conhecimentos bancários e isso me fez, na época, ter uma certa vantagem. Quando eu fui para o concurso de 2015, inglês me causou um pouquinho de estresse, tá? Porque realmente eu nunca tinha estudado inglês para concurso da área bancária até então, nunca tinha estudado inglês, então eu tive que praticamente sair do zero. Eu não fiz um curso de inglês, na escola, enfim, eu tinha a opção, me lembro que eu tinha a opção, pelo menos na minha escola, de escolher inglês ou espanhol, e obviamente que eu escolhi espanhol, né? Então um grande desafio que eu tive, tá? Um grande desafio que eu tive. Hoje, se eu fosse elencar no concurso de hoje, eu acho que o grande desafio é você realmente distribuir o seu cronograma, o seu planejamento, de forma que você abarque todo o edital, para não deixar nenhuma lacuna solta. Eu acho que hoje, nos concursos de hoje em dia, quando o aluno sai com uma disciplina, hoje eu vejo muitos alunos eu não vou estudar tal matéria, por exemplo, inglês, né? Nesse concurso do Banco do Brasil, se a gente tomar por base o último edital, inglês foi a disciplina ali com menor peso, né? Com menor peso. Então, eu não acho que seja inteligente da parte do aluno, eu não acho que seja
prudente você abrir mão de inglês, por exemplo, tá? Eu acho que o grande diferencial seria você realmente distribuir a sua preparação de forma que você consiga garantir pontos em todas as disciplinas, tá? Em todas as disciplinas. Claro que, como eu falei no início, o aluno precisa ter uma maior preponderância no que cai mais, no que é mais cobrado, no que tem o maior peso, para garantir boa parte da pontuação. Mas você tem que distribuir muito bem. Então a grande dificuldade que eu tive, a primeira foi a questão de inglês, né? Inglês para mim, eu realmente saí do zero. E também não era hoje a gente tem uma certa. Hoje nós temos uma certa. Já é cobrado inglês, né? Foi cobrado no concurso do Banco do Brasil, já vem sendo cobrado no concurso da Caixa Econômica, né? Então a gente já espera. Mas na época, em 2015, eu não esperava, de fato eu não esperava. E também eu já tinha essa constância no concurso do Banco do Brasil de 2013. Eu realmente sofri um pouco para adquirir a constância, porque a constância você não adquire do dia para a noite, né? Não só no estudo, como qualquer atividade, qualquer hábito que você for criar, você não consegue de fato desenvolver essa constância do dia para a noite. Então a constância naquele concurso de 2013 foi a minha grande dificuldade. No concurso de 2015, o Banco do Brasil, foram justamente essas disciplinas, inglês e alguns assuntos que eu não tinha digamos, essa adaptação, né, que eu ainda não tinha, mas foi ali, depois de 2015, 16, 17, eu acho que realmente eu conheci o que concurso, a plataforma de questões e fez uma grande diferença para mim. No concurso de hoje, eu acho que a minha grande dificuldade, tá, não seria mais inglês, mas seria talvez isso que eu falei de distribuir as disciplinas de forma que você entenda que é muito importante que você revisite todos os pontos, que você estude todos os pontos e não deixe nenhuma lacuna solta, tá? Porque a gente não é que seja necessário você fechar. Eu estava inclusive vendo uma matéria da Folha que apontou as notas de cortes, né, no último concurso. Então não foram notas de cortes tão altas, mas assim, se você quer garantir a sua nomeação, se você quer garantir a sua aprovação, você tem que garantir um pontinho aqui, um pontinho ali, né? E em boa parte da prova você tem que fazer uma boa prova. Tá? Então eu acho que a grande dificuldade dos alunos talvez seja essa, de não fugir de inglês, por exemplo, ou então investir um pouco mais de tempo em informática, que representava ali 22,5% da prova, se a gente considerar o último edital. Eu estipularia uma carga horária, tá, sustentável. A gente não tem ainda data de prova. A gente tem uma expectativa ali talvez dezembro, mas não temos nada oficial até então. Eu estipularia uma carga horária sustentável. Se eu fosse um aluno que eu tivesse dificuldade em matemática, por exemplo, tem muitos alunos que apresentam dificuldade em matemática, eu não incluiria matemática financeira talvez nesse momento, eu incluiria mais aquela matemática básica. O aluno precisa entender que às vezes é necessário que ele volte, tá, um passo atrás para entender conceitos que talvez estejam causando dificuldade nele, justamente no estudo da matemática financeira. Por exemplo, conceitos básicos que talvez lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, o aluno não tenha aprendido e essa dificuldade vai com o aluno até hoje, até o dia da prova. E às vezes a gente não entende, acha que a dificuldade é em juros compostos, talvez, mas a dificuldade não é em juros compostos, é multiplicação com decimal, tá? É porcentagem. Então eu faria esse nivelamento em matemática, perdão. Eu voltaria um pouco, talvez você não precisaria colocar a princípio matemática, você poderia estudar matemática financeira, você poderia estudar só matemática, não só matemática, você faria seu cronograma com todas as disciplinas, mas eu optaria por começar por matemática, essa matemática básica, esse nivelamento que eu falei, e aí depois que eu fosse realmente evoluir nessa parte, eu incluiria matemática financeira, tá, no meu cronograma, e como eu falei no início, daria essa maior preponderância essa parte de conhecimento específico, tá? Então a gente poderia elencar ali 4 disciplinas que são muito importantes na sua prova. Informática, vendas e negociação, português e conhecimentos bancários, tá? São disciplinas muito importantes. Então você precisa chegar muito bem, principalmente nessas disciplinas, tá? Muito bem nessas disciplinas. Claro que você não deve abandonar as outras disciplinas. Você deve ter uma estrutura muito interessante de revisão. Não pode deixar solto, meu cronograma é esse, eu vou seguir com o conteúdo, porque eu vejo que muitos alunos, infelizmente, a meta é finalizar o edital e não tem que ser assim, tá? Na verdade, não deve ser assim. Você tem que passar pelos conteúdos de uma forma que você consiga estabelecer uma rotina de revisão, uma rotina de exercícios muito bom e mais do que isso, fazer o acompanhamento, como que você está em cada ponto. O aluno essa semana estudou o Sistema Financeiro Nacional lá em conhecimentos bancários. Show de bola. Quando é que você vai revisar isso? Muitas vezes eu pergunto isso para o aluno e o aluno não tem essa estrutura. Ele acha que lá na frente, em algum momento, isso vai brotar no planejamento dele e ele vai conseguir revisar. Qual que é o perigo? Quando o aluno vai revisar, muitas vezes já esqueceu boa parte do conteúdo e ao invés de revisar, termina tendo que reestudar.
isso atrasa um pouco o processo. Então, estabelecer uma rotina de revisão muito bem estruturada, tá? Você tem que ter uma rotina de revisão. Para quem tem dificuldade de organização, o sujeito separa um dia na semana e aí vai acompanhando como é que você está em cada ponto, em cada assunto, porque às vezes não é necessário que você revise tudo de conhecimentos bancários, mas revise um tópico específico que no dia que você estudou você não entendeu muito bem, tá? Ou que você faça algumas questões extras de alguns assuntos que não estão no seu planejamento, tá? Além disso, se eu pudesse dar uma segunda dica, eu estipularia metas extras, tá? Como assim metas extras? Eu acho que a obrigação do aluno de fato é o cronograma, cumprir o cronograma show de bola, por isso que eu falo que o cronograma tem que ser sustentável, mas se o aluno puder, fazer algumas atividades extras, como assim, uma leitura de lei, uma leitura de resolução de CMN, tá? Esse contato com a leitura de resoluções, leitura de letra de lei em momentos externos ao cumprimento do cronograma, foi um grande diferencial para mim no concurso da PRF, tá? No concurso da PRF eu separava ali 15 minutinhos para ler o Código de Trânsito Brasileiro antes de dormir e algumas resoluções do CONTRAN que eram cobradas no edital na época, e esse tempo de leitura de lei fez todo o diferencial, 15, 10 minutinhos, mas todos os dias eu lia, 15, 10 minutos fez todo o diferencial para a minha prova, que eu costumo dizer aos alunos que na época a prova foi Sebraço, certo e errado. Então, essa leitura de lei me proporcionou que eu sabia até quando o CESP tinha, na época era CESP, quando tinha tirado uma vírgula. Então, fez muita diferença. E mais porque era um momento que eu não estava no contato de estudo, eu não estava ali naquele cronograma, eu já tinha estudado 2, 3 horas, em outro momento, mas quando eu ia dormir, eu pegava ali o Código de Trânsito e eu lia todos os dias o Código de Trânsito e algumas resoluções. No caso do Banco do Brasil, eu sugiro que o aluno pegue as resoluções do CMN que caíram, que foram cobradas, tá? Algumas legislações que foram cobradas, para ter essa vivência de leitura de leis. Faz muita diferença, tá? Eu sou um pouco idealista no sentido de que eu acho que o aluno ele tem que procurar não só remuneração, mas também analisar se ele se enxerga fazendo aquilo pro resto da vida. Porque eu vejo que muitas vezes a gente diz, não, mas eu não quero ficar no Banco do Brasil. Usa talvez como concurso escada. Essa questão do concurso escada é muito complicada e é até um certo ponto perigosa. Porque, por exemplo, tem concurso que você não tem a pretensão de ficar o resto da vida, mas só que alguns fatores exteriores, alguns fatores externos, terminam contribuindo para que você fique um longo tempo. Então você de fato tem que se enxergar na atividade. Então se você é aquele aluno que tem uma maior facilidade, digamos assim, com a parte de tecnologia, que de fato é aquela parte de segurança da informação, lá do banco, obviamente você tem uma maior predisposição a tentar vagas para essa parte de TI. Mas eu acredito que se você é aquele aluno que gosta realmente de lidar com pessoas, de atendimento bancário, de trabalhar com vendas, tá? Muitas vezes tem alguns alunos, muita gente que não gosta de trabalhar com vendas, com metas, tá? Então, se você não gosta de metas de vendas, se você não, apesar desses desafios, eu acredito que talvez em termos de crescimento para a área bancária, eu acredito que essa parte de agente comercial talvez tenha mais opções, tá? Mas se você é aquele aluno que não gosta de trabalhar com vendas, com metas, com pessoas e com atendimento, eu acho que você tem que ir para a parte de TI. Se eu for considerar realmente, eu quero ser nomeado, tá? Eu quero ser nomeado, eu não quero, eu farei qualquer um, porque muita gente ainda tem esse pensamento, e tudo bem, eu entendo, tá? Eu entendo porque quando a gente tá fora, a gente quer estar dentro, né? Independente do cargo. Depois que a gente tá dentro é que a gente percebe, cara, mas talvez eu era para ter ido por outro caminho, por outro cargo, mas tudo bem. Se você é aquele aluno que quer realmente, que não se importa, e mesmo assim não, eu tô falando aqui, não se importa, quer qualquer cargo dos dois, não tem essa preferência, se for em termos de nomeação, a gente escolheria agente comercial, né? Que zerou o cadastro bem antes, né? Essa parte de agente TI chamou muita gente, está chamando muita gente, mas o agente comercial ele zerou o cadastro de reserva bem antes. Então a gente tende a entender que a necessidade é maior. Claro que como você falou, Bruno, cada concurso é um concurso, a gente não tem como especular com maior exatidão, mas eu acho que o principal mesmo é o aluno tentar enxergar quais são as atividades que ele se enxergaria fazendo para o resto da vida, mesmo que ele não tenha a pretensão de ficar na instituição para o resto da vida. E aí você pode, inclusive, o aluno pode, inclusive, pegar o último edital e ver as atribuições de cada cargo, tá? Eu vejo alguma mudança, eu acho que aqui eu poderia elencar alguns fatores. Digamos assim, números de inscritos, eu não lembro de fato na minha época quanto deu o número de inscritos, quanto foi o número de inscritos geral, tá? Porque o sistema era esse mesmo de hoje, a gente optava pela micro, concorria pela micro e pela macro, o estado, assim, a região. Mas o que é que eu posso chamar a atenção? Em que ponto? Olha só.
cargos de nível médio hoje em dia, não estão em escassez jamais, mas eles diminuíram um pouco, até pela questão da exigência de nível superior para os cargos de técnico no Poder Judiciário, né? Até então essa questão está mantida, tem essa questão, mas concursos da área bancária, muitas vezes eles não são compreendidos como deveriam ser, e eu vou explicar por quê. A remuneração de um agente comercial, se você for ver, inclusive eu vi a matéria da Folha também, que o escriturário ali, o antigo escriturário, o atual atendente comercial, ele iniciaria ali o cargo ganhando ali em torno de R$ 104.000 no ano, né? No ano, a remuneração. Então é uma remuneração muito boa. Qual que é a questão? A gente não enxerga isso quando a gente vai para o edital propriamente dito, né? Então, isso fica nas entrelinhas, né? Isso fica nas entrelinhas. As pessoas têm se tocado disso também, tá? Então, eu conheço muita gente que é técnico de tribunal e fez o concurso da Caixa, tá? Por quê? Por essa questão da remuneração e tem outro ponto também. Eu acho que a área bancária ela tem uma grande vantagem em relação, digamos, a quem é estatutário, tá? Digamos assim. Geralmente, quem é funcionário de alguma autarquia, por exemplo, vou usar uma autarquia, o seu progresso, o seu processo de progressão fica muito preso, muito atrelado a um plano de cargos e carreiras. Então, você talvez consiga um aumento ali a cada tempo de serviço, né, a cada curso que você fez, mas você fica atrelado basicamente a um tempo de carreira. Na área bancária, isso daí, essa questão ela tem uma maior relevância, porque você consegue desenvolver, e eu falo para você por experiência própria, tá? Quando eu fui nomeado na Caixa em 2021, estudávamos eu e três amigos, três familiares, fomos os 4 aprovados e 3 estão lá, tá? Só quem não realmente decidiu não assumir foi eu. E dos 3 que estão lá, eles já cresceram bastante na carreira, digamos assim, em 3 anos, tá? Então eles praticamente mais do que dobraram o salário. Então isso é muito atrativo, você consegue ter, de uma certa forma, óbvio que você tem metas, e aí por isso que eu friso muito essa questão, você tem que ver se você se enxerga fazendo isso, mas você consegue, de uma certa forma, ter uma maior, digamos assim, não sei se meritocracia seria a palavra, mas você tem uma maior recompensa pelo seu desempenho, tá? A área bancária, ela proporciona isso, tá? Em relação ao número de inscritos, eu acho que o aluno ele tem que pensar na micro dele, obviamente, né? Porque apesar da gente ver 1 milhão de inscritos, mas você concorre na sua micro, tá? Você não concorre com 1 milhão. Em relação ao último concurso da Caixa, eu vejo que teve uma redução significativa de vagas. Para você ter uma ideia, no meu concurso, na minha micro, eu fui aprovado na posição de número 40, não, na posição de número 15, 15º, tá? Perdão. Na posição de número 15º, eu tinha sido aprovado em quinto, e aí, olha só, eu fui eliminado na redação, tá? Na época a redação ela era eliminatória e classificatória, eu tinha sido eliminado na redação porque tinha que ter no mínimo 10 e eu tirei 9,87. Só voltando, Bruno, desculpa, é porque você perguntou uma grande dificuldade que eu tive no concurso da Caixa foi a redação, tá? Porque até então eu não tinha treinado, eu não treinava de fato, eu achava que era só chegar e escrever algo, e eu quase joguei fora a minha aprovação nesse concurso por conta da redação. Eu consegui um recurso de 9,87, eu saí para mais ou menos 11 pontos. No entanto, eu acho que minha posição tinha sido quarto ou quinto e eu desci para 15º. Mas foram nomeados ao todo foram nomeados 44. Se a gente for pegar esse último concurso da Caixa, para essa mesma micro teve 2 vagas, tá? Já contando com o cadastro de reserva. Então houve essa redução, isso faz com que os alunos tenham que realmente se preparar mais. Claro que cada concurso é um concurso, cada concurso é uma história. A gente teve um concurso do Banco do Brasil recentemente que zerou o cadastro de reserva, nomeou aí eu acho que em torno de 3.000 candidatos, eu não sei o número exato, mas zerou o cadastro de reserva. E tivemos um concurso da Caixa recente que o cadastro de reserva foi muito pequeno. Então, o que é que eu acho? Que o aluno, como eu falei lá no início da entrevista, o aluno tem que começar o quanto antes, e mais do que isso, mesmo que seja aprovado, mesmo que você seja aprovado, que você continue, porque nós temos expectativas talvez de um concurso da Caixa Econômica aí, que não demore tanto tempo como houve essa demora entre o último, né, que foi o meu, digamos, se a gente for analisar o concurso para a concorrência, o último tinha sido em 2014. Houve todo um processo aí judicial, enfim, em torno desse concurso, mas a tendência é que o concurso da Caixa, o próximo concurso, não demore tanto. Então, digamos que você estude para o Banco do Brasil, comece o quanto antes, e mais do que isso, depois da prova, tente manter uma rotina de estudo para você não perder muita coisa que você já estudou e para você brigar pela sua vaga em outras instituições. Porque concurso a gente faz não até passar, mas sim até ser nomeado.
O que é que eu acredito hoje em dia, tá? Eu acho que as pessoas estão mais preparadas, na verdade, estão mais preparadas, mas por quê? Eu enxergo a situação da seguinte forma. Eu acho que o acesso a bons materiais, hoje em dia a gente tem uma maior disseminação. Está mais fácil você acessar bons materiais. Um exemplo é o que concursos que deu um curso excelente para o concurso dos Correios de graça, cara. Então você tem um concurso atualizado de acordo com o edital, um curso atualizado de acordo com o edital, com excelentes professores, de graça. Então eu acho que o material deixa de ser hoje em dia uma grande diferença. Por quê? Porque está muito mais acessível. Talvez isso tenha contribuído para o aumento da concorrência, tá? Mas eu vejo que muitos erros que eu via que eu cometia lá atrás, que os alunos cometiam lá atrás, eu vejo que muitos erros são cometidos hoje em dia, tá? Eu vejo inclusive que eu acompanho muitos alunos, para o concurso da Caixa a gente acompanha mais de 300, então a gente consegue ver que os alunos hoje em dia têm inclusive uma maior dificuldade em termos de constância do que na minha época. Na minha época eu não tinha tanta assim, tinha internet, obviamente, mas a gente não tinha tanta, digamos assim, vivência com outros estudantes, mas a gente via pelo meu ciclo que a gente conseguia focar, a gente não tinha dificuldade como todo mundo tem. Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em relação à constância nos estudos. E aí a gente poderia, enfim, pode ser por conta realmente das multiplicidades de responsabilidades. Talvez eu acho que também eu acho que a gente é exposto a muito estímulo, né, no dia a dia. É outra discussão, mas eu acho que a concorrência aumentou um pouco, talvez, por conta dessa questão da facilidade do acesso a bons materiais. Tá? Acho que na minha época não tinha isso. Eu sempre estudei por cursinhos online, mas assim, eu me lembro que em 2013, 14, 15 já era muito caro. Tá? Hoje a gente ainda tem cursos muito, assim, mais caros, mas eu vejo que ficou mais disseminado esse acesso a bons materiais. E aí o que veio para terminar de fornecer um curso gratuito aí para os Correios, né? Um curso excelente para os Correios. Então eu acho que bons materiais hoje a gente tem aí, se a gente for considerar o caso do quê? É o material focado, porque o que é que os alunos tinham grande dificuldade, cara? Os alunos que não queriam ou não podiam pagar por um cursinho online, muitas vezes terminavam recorrendo para o YouTube, que tem excelentes aulas, mas aí você tem que ter a capacidade de filtrar, e isso demorava muito tempo, tá? Então eu acho que essa questão do material facilitou muito. Eu não acho que, por exemplo, a concorrência tenha aumentado absurdamente. Talvez se você for pegar, eu não sei quantos foram inscritos nacionalmente, mas talvez se você for, esse concurso da Caixa de 2014, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que teve também mais de 1 milhão de inscritos, tá? Nacionalmente. Então, digamos que ficou ali muito pareado, muito parecido. Mas eu acho que essa facilidade em relação ao acesso a materiais aumentou um pouco a questão das notas. Só para finalizar, se a gente for analisar o concurso do Banco do Brasil, que eu estava olhando a nota de corte, se a gente considerar que todo mundo foi nomeado no cadastro de reserva, então não foi tão alta, 73, 74 pontos, né? Não foi tão alta. Às vezes o aluno assusta muito mais com o número de inscritos do que com a nota efetivamente. Mas é muito isso que a gente já falou. Cada concurso é um concurso. Esse último concurso da Caixa, a nota de corte foi bem alta. Tá? Eu acho que está até pela questão do número de vagas, que foi bem reduzido também. Isso. Na verdade, eu costumo dizer, como eu falei, eu sou muito idealista. Então, assim, eu nunca planejei de fato me tornar um mentor. O que é que acontece? Eu tinha esse propósito interior, eu tinha essa vontade, essa vocação, só que eu não tinha despertado. E o que é que acontece? Eu fui ajudando, como eu ainda vivo hoje em dia, esse mundo de concurso público, esse mundo de estudo. Então, naturalmente eu fui ajudando todas as pessoas que estavam ao meu redor, tá? Todas as pessoas porque as pessoas me viam estudando há muito tempo, e aí quando começaram a acontecer as aprovações, as pessoas costumam lhe dar um maior know-how, né, digamos assim. Muita coisa eu tenho para aprender ainda, mas como as pessoas vinham me procurar e eu sabia que eu podia ajudar, eu conseguia enxergar que muita coisa que eu falava poupava muito tempo dos estudantes, poupava muito tempo, poupava muito estresse, poupava muito dor, tá? Porque eu me via naquele momento fazendo muita coisa que eu não devia ter feito, tá? Enfim, e aí você vai aprendendo no decorrer, durante a minha preparação, fui aprendendo muita coisa na prática, e em um momento eu vi que eu tinha que recorrer a mentorias, eu tinha que recorrer a profissionais, a pessoas que já tinham sido aprovadas, o que é que eles faziam, tá? Então e aí eu comecei a adquirir vários livros,
E é um assunto que me encantou de início, tá? Como é que eu consigo aprender de uma forma mais otimizada, de uma forma melhor, enfim, porque o processo não precisa ser mecânico, e eu entendi isso cedo e fui pesquisar muito sobre isso, né? Acho que ali em 2016, 17, eu de fato eu comecei a pesquisar, fiz várias mentorias, boas mentorias também, cada mentoria me ensinou muita coisa, e em 2018 eu acredito que eu comecei a ajudar muita gente, tá? Não tinha essa ideia cara, eu vou profissionalizar isso. Mas eu fui entendendo que a cada agradecimento que vinha, cara, consegui ajudar esse meu amigo, consegui ajudar essa minha colega. Então, foi uma coisa muito natural. Até que surgiu a proposta do lado do quê, né? Surgiu a proposta aqui do quê? E, cara, a gente tá completando um ano agora, em dezembro, aqui no Que Concursos, tá? E foi um grande divisor de águas na minha trajetória, tá? Na minha vida. Eu consegui aprender muito com os alunos e consegui passar muita coisa para os alunos. Então, a gente já fez uma mentoria da Turma da Caixa, a gente tem muitos mentorados individuais, que é muito bom, que a gente tem muita troca, a gente consegue conversar muito. É uma evolução a cada dia, porque concurso é isso, é um pouquinho a cada dia. Então, a cada mensagem que a gente consegue conversar ali e algum ajuste que a gente faz no cronograma do aluno, é uma evolução pequena que ele percebe, e quando chega no dia da prova é que realmente o aluno percebe, cara, realmente era isso, tá? Era isso que estava faltando, era isso que com muito trabalho, muito esforço a gente conseguiu fazer, tá? Porque eu costumo dizer, cara, a gente busca, além da aprovação, eu quero que você saia da mentoria um aluno muito mais evoluído, muito mais amadurecido do que aquele aluno que você entrou, porque você aprende, a ideia é que você aprenda o resto da sua vida, mesmo que você não estude mais para concurso, mas que você continue estudando para as diferentes áreas que você queira, tá? Então, como eu falei, estamos completando um ano, e agora nós estamos lançando, né, vamos lançar aí, estamos na iminência de lançar essa mentoria do Banco do Brasil. A área bancária é o meu é o meu coração, né? Assim, eu fiquei muito tempo na área bancária, depois mudei para a área administrativa, depois para a área policial e voltei para a área administrativa. Tá? Na verdade, não voltei, mas eu pretendo ainda fazer alguns concursos, não agora, mas futuramente, tá? Porque realmente eu não tenho tanto tempo mais como eu queria. Mas passei por algumas áreas e eu posso dizer que a área bancária faz parte da minha essência, porque eu vivi muito isso por 2, 3 anos, especificamente só a área bancária, tá? E aí estamos lançando essa mentoria do Banco do Brasil, e é um processo que é assim, vai ser a minha prioridade realmente depois, quando lançarmos de fato essa turma, que é um processo de acompanhamento. A gente fecha uma turma coletiva, essa turma é coletiva, e construímos um cronograma individual para cada aluno, tá? Então o aluno ele fecha a turma, ele responde uma espécie de formulário para a gente conhecer um pouco do aluno, e a partir disso a gente disponibiliza para ele o cronograma com acesso ao que concurso, ao curso do que concurso, com acesso às questões, mas mais do que o cronograma é uma ferramenta da mentoria. O cronograma ele diz o que você vai estudar, tá? E você não vai nem procurar aula, porque você vai ter um link lá com o que você vai estudar, com as suas metas. E dentro de cada meta de estudo vai ter o link para lhe redirecionar para a aula. Você só vai sinalizar para mim que cumpriu. Além disso, você vai saber quando você vai revisar, e a gente atua não só quando você vai revisar, a gente tem encontros semanais, que aí a gente fala muito sobre como revisar, como produzir material, como usar o mapa mental, como usar flashcards, como estruturar o seu estudo, foco e concentração. A gente trabalha vários temas para de fato fazer com que a gente consiga abarcar todas as áreas de preparação do aluno. Tá? Eu acho que a gente trabalha muito para a preocupação do aluno, para a energia dele ser voltada só para sentar e estudar, porque ele vai ter o que ele vai fazer por dia, ele vai ter quando vai revisar, quantas questões ele vai fazer. Hoje ele vai ver lá que ele entrou e vai ter meta de exercício e meta de estudo. Então, meta de exercício, ele vai clicar no link, vai redirecionar para o filtro de questões do que concurso que eu fiz. Tá? Com as questões que eu quero que ele faça. E aí o trabalho dele será resolver as questões e me sinalizar lá quantas ele acertou, quantas questões o aluno errou. Porque a gente emite relatórios de desempenho, tá? Periódicos, e esses relatórios são informações riquíssimas, que queria eu que no meu tempo tivesse isso, que a gente consegue enxergar como que o aluno está em cada assunto, como é que ele está em cada ponto, mais do que a disciplina. A gente consegue enxergar como é que está o percentual dele. E eu costumo dizer que o acompanhamento e o monitoramento é uma grande dificuldade dos alunos, a organização como um todo. Quando a gente tem uma ferramenta como essa, que a gente consegue identificar como é que ele está em cada ponto, e detalhe, não são metas por exemplo, a gente tem lá, o aluno estudou
para quem já estuda na área bancária, o aluno estudou Sistema Financeiro Nacional, Banco Central. O aluno estudou Banco Central, ele tem lá ele resolveu 100 questões e está com 50% de acertos. Isso é muito interessante porque essas 100 questões não foram só naquele momento em que ele acabou de ver a aula, foram em momentos, digamos assim, com alguns intervalos de tempo, porque é essencial que você veja isso, porque óbvio que se o aluno assistiu a essa aula hoje e foi fazer uma bateria de questões, o desempenho dele tende a ser um pouco melhor do que se ele fosse fazer essa mesma bateria de questões daqui a 2, 3 dias, porque a gente esquece, né? Isso faz parte do aprendizado. A gente esquece muitas informações. Então a gente consegue ter essa visão geral, esse contexto geral do aluno. Então é um acompanhamento muito direcionado. Eu falei há pouco que bons materiais têm deixado de ter um grande impacto na preparação do assunto, apesar de ser essencial, mas tem deixado de ter um grande impacto porque é mais fácil hoje em dia o acesso. Mas um processo de mentoria com uma pessoa que já viveu muito isso, né, com aulas semanais, com encontros semanais que a gente tem via Meet com toda a turma, eu aposto muito nisso porque eu sei que faz muita diferença, tá? Eu sei que faz muita diferença. A gente consegue sim fazer um excelente trabalho e enxergar muita evolução nos alunos em 3 meses, digamos assim, 3, 4 meses, que é o processo que a gente fica de fato dentro, imerso nessa preparação, porque o nosso objetivo é que todos os alunos sejam nomeados, né? Sejam aprovados e sejam nomeados. Claro que é um esforço muito grande da nossa parte, da parte do aluno, mas os alunos que chegam até o final, a gente consegue ter uma realização, e aqui eu falo da minha parte profissional muito boa, muito grande, tá? E eu gosto muito, cara, o concurso da Caixa, por exemplo, vem muita gente me falar que entendeu que ele poderia passar em qualquer concurso. E eu não estou dizendo que o aluno tem que ser... a gente tem que ter muita humildade com o concurso, mas você entender que é possível que você aprenda qualquer coisa com o tempo, com energia e com as estratégias necessárias para aquele processo. Tá bom? Mesmo ela sendo uma mentoria coletiva, a gente emite relatórios individuais. Primeiro, o cronograma é individual, porque cada aluno tem uma carga horária. Tem aluno que estuda 2 horas por dia, tem aluno que estuda 3, tem aluno que estuda 4. Cada aluno tem uma carga horária. Então, o cronograma é individual para cada aluno. Além disso, a gente tem a emissão de relatórios individuais, como cada aluno foi naquele período. Eu gosto muito a depender do momento até a data da prova, eu gosto muito de espaçar a emissão desses relatórios, talvez semanalmente, talvez a cada 10 dias. Depende muito das metas que o aluno cumpriu. Mas cada aluno tem o seu relatório. E aí o que é que eu faço de fato? Eu analiso relatório por relatório. Claro que a gente, quando tem uma turma bem extensa, como nós tivemos na Caixa, eu peço para os alunos terem um pouquinho de paciência. Mas eu analiso relatório por relatório porque uma estrutura essencial eu fazer os ajustes necessários no cronograma do aluno, porque o cronograma ele tem que ser ajustável, tá? É uma grande premissa, porque muitas vezes a gente começa com um cronograma de estudo e acha que esse horário, esse cronograma tem que perdurar até o dia da prova, mas não, o cronograma ele tem que ser ajustável porque ele tem que refletir a sua realidade no momento, tá? Então dá um pouco de trabalho, mas a gente faz esse acompanhamento individual. Claro que eu não consigo atender, digamos assim, todos os alunos. Para isso a gente tem os encontros individuais, porque muitos alunos procuram, né, a pessoa está com essa dúvida. Então a gente concentra os encontros coletivos uma vez por semana, para a gente tirar todas as dúvidas e falar alguns pontos, como eu falei. A gente vai com alguns temas para a gente falar muito sobre isso. E também tem toda uma equipe de suporte, né, disponível para os alunos aí, a gente consegue, apesar de ser uma mentoria coletiva, a gente consegue individualizar isso muito, muito bem, graças a Deus. Cara, o que é que eu queria dizer para todos vocês que já estão, ou que estão começando a estudar para esse concurso? Se mantenham firmes. Porque assim, só existe uma pessoa que tem que acreditar nessa aprovação, e essa pessoa é você. Você tem que acreditar mais do que qualquer pessoa, tá? Você tem que entender que é essencial para você se manter na constância, para você construir essa constância, é essencial que você acredite no processo. Faça um pouquinho a cada dia, tá? Faça o que você consegue a cada dia. Esse pouquinho a cada dia, por mais que você talvez nesse momento que você esteja, você não enxergue isso, mas esse pouquinho a cada dia, ele tem grandes chances de lhe trazer uma grande vitória lá na frente, tá? Ah, mas eu não sei se o concurso vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, fevereiro, não importa. Se o concurso fosse, digamos, em janeiro, hoje você estaria preparado, a sua luta tem que ser para estar pronto para esse concurso, seja quando for. Por isso que eu digo que você tem que estabelecer uma rotina sustentável e fazer um pouquinho a cada dia. Faça o que você consegue, tá? Desafios virão, obviamente. Você vai se deparar com
A preparação não é linear, você vai se deparar com muitas dificuldades, muitos desafios, mas faz parte do processo. Eu não conheço ninguém que se arrependeu de ter estudado, tá? Eu conheço muita gente que se arrependeu de ter parado. Então continue, faça um pouquinho a cada dia, acredite na sua aprovação, porque é possível, por isso que você tem que encarar o fato de você estar estudando hoje já é uma grande vantagem competitiva, você já está fazendo mais do que a maioria ainda vai fazer, porque muita gente, eu arrisco até dizer que talvez a maioria deixe para estudar para esse concurso quando o edital for publicado, tá? E essa é um grande erro que os estudantes cometem. Então, se você já está estudando ou está começando a estudar, você já está na frente de grande parte da sua concorrência, mas se mantenha firme, tá? Muitas vezes as pessoas vão desacreditar, é normal, ninguém vive o processo de estudos como você vive, só quem sabe da sua rotina é você. Só quem sabe do que você está passando naquele momento para estudar é você. Só quem sabe do que você está abrindo mão é você. Mas só quem vai saber, de fato, a alegria que é quando você for nomeado, quando você conseguir, de fato, colher os frutos de todo esse processo, também é você. Tá? Então, mais uma vez, se mantenham firmes nesse processo, não desistam. Claro que vocês, eu não estou dizendo que você tem que estudar, fazer só isso no seu dia, não. Mas isso tem que ter uma partezinha lá do seu dia, todos os dias, até o dia da prova, tá? Esse concurso é praticamente uma realidade, tá, pessoal? Então não esperem para começar, não cometam esse erro. Valorizem o tempo de vocês.